Top 5 atualizado para a rodada 5 do Cartola. Algumas pontuações de alguns jogadores nas finais dos estaduais e pré-escalação para nossa mitada. E aí, já escalou Chicão? Fala, cartoleiro raiz, que já escalou Chicão. Cartoleiro novo também, seja muito bem-vindo. Antes de mandar, deixa eu me apresentar, eu sou o DJ. Resenha do Cartola é aqui mesmo. Vamos falar hoje de rodada 5, sem muita enrolação, certo? O vídeo anterior, já faz um tempinho, já faz uns 12 dias aí. Muita coisa já mudou. A gente vai falar disso, vai passar pelos jogos. E, claro, vai escalar para mais uma mitada. Lembrando que na última rodada fomos muito bem, conseguimos passar aí dos 100 pontos. E bora analisar aqui para a gente ir para mais uma mitada, certo? Então, sem muita enrolação aqui, ó, top 5. Aqui foi mudado posição por posição, certo? Goleiros. Hugo Souza tem um jogo em casa contra o time do Coritiba, que finaliza bastante. Tá bom? O Corinthians costuma ter SG na arena, certo? O problema dele é preço, tá muito caro. Rafael, que talvez seja um dos melhores SG pra gente apostar na rodada contra a Chapecoense. Chapecoense que não foi campeão do seu campeonato estadual, tá? Então, muito viável aqui o Rafael. O problema também é tá um pouquinho carinho para essa rodada aí. Carlos Miguel, time do Palmeiras vem tomando muito gol. Vem sempre tomando um golzinho, perde SG, mas ele costuma ir bem. O Vasco tá de técnico novo, agora é Renato Gaúcho. Pode ser que a rapaziada dá uma animadinha lá e finalize bastante. Eu confio no Carlos Miguel. Rossi do Flamengo. Flamengo também de técnico novo, tá? Rapaziada tende a mostrar serviço, parar de corpo mole e começar a ter reação aí no Campeonato Brasileiro. Contra o Cruzeiro, um joguinho difícil, o Matheus Pereira finaliza bastante, Caio Jorge é muito perigoso, esse jogo pode não ter SG para nenhum lado, mas pelo preço aí por volta de 7 cartoletas, eu acho interessante. Trouxe aqui, ó, o Everton do Grêmio por causa do seu último jogo, tá? Já vou falar mais sobre isso daqui a pouquinho. Vou trazer um pouquinho mais de detalhe, mas o Everton foi bem, foi razoável. Dá para entrar no radar aí da nossa escalação no último jogo da final estadual contra o Inter, certo? Antes de mais nada, clica no gostei, se inscreva no canal, você que curte Cartola, e se não for inscrito, se inscreva aí. Camisa do Botafogo, só para te lembrar que o jogo do Botafogo é Atlético Paranaense, não é válido para a rodada, junto com o jogo do Santos e Mirassol e Santos, certo? Seguindo aqui com os zagueiros, top 5 de zagueiros, Gustavo Henrique, poderia ser o seu parceiro de zaga em Gabriel Paulista, um pouquinho mais barato, eu acho o Gustavo Henrique um pouquinho mais viável por preço, certo? James, já vou falar muito aqui do James, que agora eu acho que ele é o melhor zagueiro para a rodada, é o James aqui, tá? Já vou adiantar aqui que ele fez 13 pontos na final contra o Flamengo, e o próximo jogo dele é contra o Remo. Noriega, nosso zagueirão do Grêmio que joga de volante, no último jogo deu assistência. Murilo, acho válido, fez o gol na final contra o Novo Horizontino. E um dos unânimes para a rodada, Sabinão da Massa, aqui do São Paulo. Certo? Seguindo aqui para laterais, Luciano Juba, que tem um clássico, Bavi, na casa do Bahia. O problema dele também que está um pouquinho caro, mas lateral é uma posição que a gente não, se der, não economize, porque as posições que fazem mais pontos, você sabe que são os atacantes e depois são os laterais. Gabriel, então, Luciano Juba, Matheus Bidu, Flamengo, muito pelo preço, certo? E por desarme e por preço. Marlon do Grêmio e Lucas Ramon do São Paulo, poderia ser também o Enzo Dias. Um dos dois tem que estar no seu time, ou o Lucas Ramon ou o Enzo Dias. Seguindo aqui para o meio, Arrascaeta, Arrascamito, lei do ex, certo? Arriscado pelo valor, mas acho interessante. Lúcio Acosta, o segundo melhor jogador do campeonato até o momento, na minha opinião, perdendo só para o Tigrinho. Rodrigo Garro, também acho indispensável para essa rodada aí, com o Memphis meia boca, e Yuri Alberto fora do time. Acho que o protagonismo aí vai ficar muito aqui pro Rodrigo Garro. Lucas Moura, o jogador mais escalado, tem que estar na base do seu time. E John Arias, mas como eu disse no outro vídeo, poderia ser qualquer um dos meias do Palmeiras, porque é o jogo do primeiro colocado contra o último colocado. Certo? Seguindo aqui para o ataque, o melhor jogador do campeonato até o momento, Vitor Roque, produtor de muita média básica. Vale o investimento? Vale o investimento. Jonathan Caleri ou Tulu, Luciano, um atacante do São Paulo, também vejo como indispensável para a rodada. Hulk,
no primeiro vídeo aí tava aqui no top 5, aí teve essa brigalhada toda aí na final contra o Cruzeiro, não sei se tá tão um dos unânimes ainda. Mas, como é contra o Inter, bem vulnerável, gosto bastante aqui do Hulk. Carlos Vinícius, pra se redimir aí, tá bom? Vejo que um jogo aqui de gols do Grêmio, tá? Eu acho que ele não vai zicar 2 vezes seguida, também acho válido pra rodada. E o Pedrão, apesar de não estar vivendo uma boa fase, pode ser aí um diferencial no seu time, o Pedrão Queixada. E aqui é o seguinte, rapaziada, ó. Teve as finais dos estaduais no último final de semana, certo? E aqui temos alguns destaques a ser considerados para o meio de semana rodada do Brasileirão. Começando aqui pelo James, zagueiro do Fluminense. Vou dar 3 motivos para você escalar o James. Primeiro motivo, contra o Flamengo. Ele fez 5 desarmes, certo? Segurou o SG e teria feito 13 pontos. Segundo motivo, o Fluminense tem uma defesa sólida. E terceiro motivo, vai jogar contra o Remo. No último jogo, nós tínhamos o Félix Torres, que fez 4 desarmes contra o ataque aí do Remo. Então, tem um cara desarmador contra um time que 7 desarmes e tem uma defesa boa. Então, não tem muito que pensar em escalar o James aí, fora que ele é um zagueiro baratinho. O Everton, na sua final de estadual contra o Inter, fez 4 defesas, não segurou SG, mas pelo valor, também acho interessante para rodar. E o Noriega, que fez mais uma assistência, raspou de cabeça ali no lance do gol, computou assistência para ele. Então, tá que fase que tá o Noriega. Então, mesmo com um mínimo para valorizar bem alto, vale daí o Noriega. Certo? Dito isso, vamos para a nossa base para a rodada, tá? Que vai ser aqui com Carlos Miguel, James e Sabino. Um lateral de São Paulo que vai ser o mais barato dos dois, que é o Lucas Ramon. Lucas Moura, o jogador mais escalado. Tio Lu, na estratégia aqui, acredito que vai sair bastante gol do São Paulo nesse jogo contra a Chapecoense. Tio Lu e Caleri aqui de reserva de luxo por enquanto, tá? E Tigrinho, o melhor jogador do campeonato até agora, não vou abrir mão para essa rodada aí. Então, seguindo aqui, na lateral, eu vou escolher um lateral um pouquinho mais barato, tá? Eu vou aqui de Varela, do Flamengo. Não vou abrir mão do segundo melhor jogador do campeonato, que é o Lúcio Acosta. Meio campo do Fluminense. Quem fez gol contra o Remo? Meio campo do Inter. Então eu vou nessa fezinha aí com o Lúcio Acosta. E fechando meu time aqui, não tem muito o que pensar, eu vou de Rodrigo Garro. Já tem 3 assistências no campeonato, tem um jogo favorável, pode ser o protagonista do time nessa partida, então vou aqui com o Rodrigo Garro do Corinthians. Aqui fica a minha dúvida. Aqui temos 20 cartoletas para escalar um atacante e escalar um técnico. O técnico dessa rodada era o Hernan Crespo do São Paulo, que foi demitido nessa segunda-feira aí. Ainda não se sabe a certo por quê. Mas foi demitido aí o Crespo. Certo? Então, vamos aqui ao nosso ataque. Meu primeiro atacante que eu tinha escalado aqui era o Hulk. Hulk, tô na dúvida aqui do Hulk, Pedro ou Carlos Vinícius. Só que se eu escalar o Carlos Vinícius, acho que não sobra cartoletas para escalar nenhum técnico. Então vamos tirar aqui o Carlos Vinícius. Se eu escalar o Pedro, cadê? Se eu escalar o Pedro, se sobra alguma cartoleta para algum técnico aqui. Também não sobra. Então vamos tirar o Pedro. Acho que vai ter que manter o Hulk. Vamos ter que manter o Hulk. Tá? Vou destacar mais um aqui que eu não falei. Tá? O William José do Bahia. Tá? O William José do Bahia, batedor de pênalti. Tem um clássico, mas não pode ser desconsiderado aí para a rodada como reserva de luxo. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui para você destacar de atacante. Talvez aqui o John Kennedy, tá? John Kennedy, como aposta aí, também seja válido para ser o seu reserva de luxo, ou se você quiser dar uma economizada e for economizar no ataque.
Então aqui eu vou manter o Hulk. Vou manter o Hulk, porque querendo ou não, ele é o protagonista do time. Tem a falta, tem o pênalti, tem um cruzamento na área, que no último jogo lá que o Juan fez gol foi o Hulk que cruzou. Então o principal jogador do time, sempre válido para a rodada do Cartola, incrível Hulk. Certo? Então aqui deve sobrar cartoletas. Vamos escalar aqui. Sobrou cartoleta para o Fernando Seabra do Coritiba. Então assim ficou nosso time, nossa pré-escalação. Lembrando que você tem que nos seguir no jaescalechicão.cartola no nosso Instagram, que sempre tem aquela mexidinha de última hora aí no time, certo? Se inscreva no canal, clica no gostei, faça um comentário para ver se você gostou do time, comente qualquer coisa. Fechou? E aí, você já escalou o Chicão?